Está começando o Conecta Cast. Todas as semanas você encontra conteúdos que geram resultados e conexões que criam oportunidades. Somos mais que um hub de ideias, geramos experiências transformadoras que ampliam seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. A apresentação: Andréia Matos. Olá, estamos começando mais um episódio do Conecta Cast. Eu sou Andréia Matos, fundadora da Belinkers, a empresa que é o braço em educação de viagens corporativas da Lagev. E no episódio de hoje vamos falar sobre viagens corporativas e o metaverso. Nosso convidado de hoje é o Bernardo Mendes. Com 10 anos de experiência no mercado de entretenimento, entrou no mundo dos games ao trabalhar na implementação da ESL no Brasil, uma das maiores produtoras de conteúdo e eventos gamer do mundo, liderando todas as unidades de negócio e desenvolvendo projetos para as maiores publishers do mundo. Lançou projetos com a ESPN e Sport TV, assumindo a liderança da Sheiyu Gaming, lançando o primeiro núcleo especializado em games dentro de uma agência publicitária. Como sócio fundador da Druid, a primeira agência especializada em Web3 do país, lidera as iniciativas de inovação da agência. É Forbes Under 30 2021. Seja muito bem-vindo, Bernardo, e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Bom, Bernardo, existem muitas definições de metaverso. Um tema que eu estou super curiosa para a gente bater esse papo aqui, né? O que a gente pode dizer que o metaverso é emergente e que tem impactado a relação das pessoas e dos negócios. Como que funciona na prática esses dois mundos, virtual e físico? A gente está no momento bem inicial dessa proposta de metaverso, né? Hoje o que a gente vê é uma construção das bases que, se aceitas, se bem evoluídas, né, se bem implementadas, elas vão formar esse conceito que a gente tem na nossa cabeça do metaverso real, que é tudo misturado, o físico e virtual. A gente tem que ter sempre em mente, quando a gente pensa em metaverso, que tudo é uma proposta super inovadora. E como a gente está bem no início, a maioria dessas propostas não vão dar certo. Hoje a gente tem algumas coisas que estão dando resultados muito positivos, e aí a gente já entende que são as bases que vão realmente criar esse ecossistema de metaversos no futuro. A gente pode até falar um pouquinho delas depois, mas o que a gente tem mais ouvido falar hoje de descentralização financeira, tokenização, NFT, são tecnologias que já estão muito avançadas, e aí dão essas primeiras bases, ou essa primeira impressão do que vai ser esse futuro do metaverso para a gente. Então, assim, respondendo essa pergunta no final, como é que funciona esse virtual e físico? Por enquanto, a gente não sabe como vai funcionar no futuro, mas a gente já tem algumas ideias de algumas tecnologias que estão na nossa mão agora, já bem implementadas, que nos dão essas primeiras noções do que vai ser esse metaverso. E até falando em tecnologia, né? Quando a gente pensa em explorar essa tecnologia, quais são as possibilidades que ela abre para o mercado de viagens corporativas e como as empresas podem se beneficiar dessa nova realidade? Hoje, o maior desafio da indústria de viagens corporativas, na verdade, toda a indústria de hospitalidade, de uma forma geral, é atender às expectativas cada vez mais altas dos nossos hóspedes ou dos nossos contratantes, né? É uma realidade bem presente no dia a dia. E o metaverso pode contribuir bastante nesse sentido, né? Eu acho que a gente pode, essas propostas, NFT, tokenização, realidades imersivas, elas, de certa forma, mudam, né? Transformam totalmente a experiência do nosso usuário final, do nosso hóspede, ou do nosso cliente. Vamos falar primeiro das experiências imersivas, porque elas são hoje as tecnologias mais avançadas para a gente utilizar, que são as realidades virtuais e as realidades aumentadas. Né? A gente conhece bastante eles, principalmente por causa daquele óculos que a gente coloca na cara, ou de algumas experiências de telefone. Como essa tecnologia já está bem avançada e bem implementada, e hoje ela é muito barata de ser produzida e também utilizada, ela já é uma tecnologia que consegue transformar totalmente a nossa escolha do hotel, por exemplo. Então, eu não preciso mais só ver foto do hotel, eu posso ter uma experiência nele sem estar lá. Eu posso conhecer a região do evento que eu estou viajando sem chegar lá no país, eu posso conhecer através da minha casa. Então, de certa forma, eu consigo transformar algumas das experiências do meu hóspede
ou do meu cliente, antes mesmo dele arrumar as malas. Eu acho que a implementação dessas tecnologias imersivas, num primeiro momento, vai ser o mais fácil, mais rápido e mais barato para a gente fazer. Num segundo momento, a descentralização financeira, que é uma proposta mega inovadora do metaverso, porém ainda não muito regulamentada, ela vai permitir que a gente salve muitos custos, uma redução de custos muito grande. Porque a transação financeira em nível local ou global, com essa proposta de DeFi que a gente chama, vai ser muito mais eficiente, muito mais rápido, vai ser sempre instantâneo e vai ser sempre um custo muito mínimo. Então, isso pode transformar brutalmente os nossos custos com impostos e também custos de transação monetárias em todo o mundo. Vai facilitar até a vida de quem viaja, porque a gente vai ficar se preocupando muito com a taxa do dólar, ou se eu tenho que pagar IOF ou não, etc. E aí eu acho que num terceiro momento, as tecnologias de NFT e tokenização, que são as propostas mais modernas que a gente tem de metaverso, eles vão permitir que a gente transforme brutalmente o jeito que a gente gerencia as nossas comunidades nessas viagens. Porque hoje a gente ainda testa NFT muito como ingresso, como memorabilia, como obra Uhum. de arte, mas a proposta do NFT é como se fosse um recibo digital. Então, né, a partir do momento que eu tenho um recibo desse, que ele não é falsificável, né, ele é super seguro, eu consigo garantir que essa pessoa que está viajando é essa pessoa mesmo. E através disso, fazer uma série de outras coisas. Eu posso permitir acessos específicos dentro das viagens, ou eu posso ter um sistema de fidelização através de NFT, que eu tenho uma garantia que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, não tenho nenhum problema fiscal ou de recolhimento de documentação, etc. De certa forma, é muito incipiente tokenização em NFT, a gente não sabe muito bem para que serve, mas a gente vê que nesses primeiros momentos, tudo que a gente está testando de gestão de comunidade através de tokenização em NFT tem dado resultados muito positivos. Então, eu acho que essas três tecnologias que o metaverso nos propõe, elas vão impactar diretamente a nossa indústria, né? Você estava aí falando e eu estava um pouco que viajando, assim, em possibilidades, Bernardo. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho essa característica, assim, bem inquieta e de criar coisas a partir de coisas. E você começou a falar e falar de NFT e as possibilidades. E eu realmente comecei a pensar, porque, como eu falei, né, o meu entendimento, ou o meu conhecimento, antes da gente começar essa conversa aqui, ele estava um pouquinho limitado, né? Eu estava ali pensando em metaverso de uma outra forma, com alguma possibilidade, mas você começou a falar de NFT, eu comecei a cruzar com outras informações que eu já tive, outros conteúdos que eu já consumi, e eu acho que tem um universo muito legal que as empresas elas têm aí uma possibilidade de explorar em viagens, né? Em viagens de negócios, em viagens de a lazer também, mas acho que em viagens corporativas, eu acho que vem uma possibilidade aí bastante significativa para explorar com eficiência isso. Claro, ainda muito no começo, né, como você falou, mas acho que a gente já tem que estar atento, né, olhando para isso. É muito no começo, assim, as tecnologias hoje totais do metaverso, elas são incipientes. A gente está tendo essa primeira experiência. Eu gosto até de falar que o primeiro contato que a gente teve com o e-mail, lá na década de 90, a gente não sabia para que servia o e-mail. E para a gente até parecia um pouco ineficiente, né? Porque a gente já Sim, estava acostumado a passar fax e ligar para as pessoas. Só que hoje a gente não consegue viver sem. é Eu acho verdade. que a gente está nesse momento do e-mail da década de 90, no NFT e na tokenização. É uma tecnologia que está se mostrando com bastante potencial, mas ao mesmo tempo a gente ainda não experimentou muita coisa com ela. Hoje a gente tem vários experimentos conectados à indústria de arte, né, que a gente vê até o macaco que o Neymar comprou por 6 Aham. milhões de reais e tal. E a gente vê alguns pequenos projetos de token com gestão de comunidades nos times de futebol, dando bastante resultados, mas a gente vê pouco sendo adaptado em outros eventos ou outras indústrias. A indústria da hospitalidade e a indústria do entretenimento, de uma forma geral, ainda não usaram o token e o NFT de uma forma muito ampla. Então, a gente ainda não testou muita coisa, mas a partir do momento que a gente chega numa fase da pandemia que permite que essas viagens voltem a acontecer, a gente está vendo uma retomada dos eventos, das viagens corporativas, a gente está agora tendo uma plataforma que vai permitir que a gente experimente bastante. Né? E aí a gente vai construindo junto, como qualquer tecnologia. Eu acredito bastante no potencial de tokenização
e de NFT dentro dessa indústria específica que é da hospitalidade, tá? Legal. Quer um jeito novo de conectar, transformar e elevar o seu conhecimento sobre eventos? Ouça Eventos Cast, o podcast dos apaixonados por eventos. Por lá, você encontra novidades, fica por dentro das tendências e amplia seu conhecimento, com entrevistas semanais realizadas com os profissionais que movimentam o mercado. Gostou? Acesse agora mesmo Eventos Cast nas principais plataformas e bora criar experiências memoráveis. Bom, você acredita que seja possível criar uma relação sustentável de experiências quando a gente fala de viagens corporativas? Sim, é esse exercício de imaginação, né? Que a gente estava se propondo a fazer aqui. O lance da sustentabilidade, né, e o lance da experiência, como vai ser esse relacionamento entre nós da indústria e o usuário final, que vai ser o hóspede, a gente sempre pensa em como melhorar a experiência através de novas tecnologias e como essas tecnologias vão ajudar a experiência dele ser cada vez menos vista como experiência, no sentido de que eu não quero que o cara tenha dor de cabeça para achar o hotel, eu não quero que o cara entenda que ele está fazendo uma viagem corporativa, que vai ser um ambiente chato, que o cronograma ele vai ficar perdido porque ele não sabe onde é a sala do evento, ou porque ele não conhece muito bem os arredores ali do hotel que ele está ficando, do evento que ele está viajando para comparecer. A gente sempre pensa na experiência de uma forma que tem que ser esses símbolos, né? Tipo, eu preciso que o usuário final sempre esteja feliz o tempo inteiro. Do momento que ele arruma a mala ao momento que ele desfaz a mala chegando em casa, tudo precisa ser, tipo, muito bem orquestrado. E eu acho que essas plataformas de metaverso, essas primeiras tecnologias que a gente está tendo contato agora de metaverso, permitem sim que a gente integre, né, toda essa experiência do início ao fim de uma maneira muito melhor, muito mais confortável para o usuário final. Né? Desde aqueles exemplos que eu dei de, será que eu não posso fazer o onboarding do cara no evento antes mesmo dele arrumar a mala? Uhum. Será que eu não consigo colocar ele numa experiência imersiva, onde ele já conhece o hotel, ele já conhece a região, ele já conhece a cidade, eu já ajudo ele a encontrar os restaurantes, ele pode ter uma experiência da cidade antes mesmo de entrar no avião. Já pode saber Seria os legal. eventos que estão acontecendo na cidade no período que ele vai ficar lá, ele pode saber, enfim. E aí ele arruma a mala de acordo, né? Que a gente falava muito, né? Consultar, a gente informar qual é a temperatura no destino, para que ele possa saber, para fazer a mala. Mas a gente já passou muito disso, né, Bernardo? É, eu estava até participando de uma mesa redonda sobre futurismo de evento, acho que semana passada ou retrasada, e eu até falei isso. Uma das partes mais chatas para mim, pessoalmente, quando eu vou para um evento corporativo, é o avião. Porque geralmente se a gente fica 8, 10 horas no avião sem nada para fazer, eu tenho no máximo entretenimento ali, um filme, alguma coisa. E se eu transformo essa experiência das 8 horas no avião em uma experiência já do evento? Por que eu Uhum. não me proponho a colocar alguma coisa que o cara já vai se inteirando sobre as pessoas que estão lá, uma plataforma que me permite já agendar reuniões, eu já conhecer as pessoas que estarão no evento, tudo isso que a gente está falando, tanto de NFT, tokenização, realidades imersivas, são propostas que hoje conseguem colocar uma tecnologia na nossa mão que permite que isso seja feito, né? Então, eu acho que essas plataformas de metaverso que estão aparecendo, elas são umas propostas muito boas para a hospitalidade. Mas, de novo, a gente ainda não testou muita coisa. O potencial parece ser muito bom. Espero que a gente possa testar cada vez mais essas tecnologias nesse ambiente da hospitalidade. É verdade. E talvez, você falou, né, lá da década de 90, do surgimento dos e-mails e do tempo, né, que a gente levou e hoje a gente não vive sem, mas a velocidade com que as coisas acontecem, ela tá tão mudada, né, que talvez esse nosso tempo, né, de hoje não conhecer muito e tá experimentando, e a gente tá batendo um papo daqui a algum tempo, seja mais curto, né, do que do tempo que foi aí pra gente se adaptar ao e-mail. Tendo a pensar isso, né? Com certeza, com certeza. Até porque a gente está no momento da tecnologia muito avançado. Então, assim, a gente não Sim. tem mais uma curva de aprendizado de novas tecnologias. Hoje, geralmente, a gente demora questão de horas para aprender um novo aplicativo, e não mais
meses ou anos como antigamente. E eu acho que tem outro fator muito interessante também, é que a evolução do metaverso é uma evolução das redes sociais. E se tem uma coisa que brasileiro sabe usar, é rede social. Como ninguém. Então, como ninguém, inclusive, a gente é referência global, né, no uso de redes sociais. Então, as plataformas de metaverso, elas estão sendo adotadas em massa no Brasil. A gente vê que tudo relacionado ao mercado de jogos eletrônicos, quando nessas plataformas de metaverso, com NFT, criptojogos, que a gente chama e tal, tem adoção em massa no Brasil. A gente viu que não teve quase barreira nenhuma de entrada desses mercados. Então, eu acredito que essas tecnologias, de uma forma geral, estão muito mais próximas da nossa realidade. A gente não vai demorar 10 ou 20 anos para se adaptar a elas, não, viu? E a consultoria global Ernst Young estima que esse estreitamento, né, entre acontecimentos reais e puramente fictícios possa fazer circular até 48 bilhões em 2026. No seu ponto de vista, Bernardo, é hora das agências de viagens criarem núcleos dedicados a explorar essas possibilidades? Olha, sendo bem realista, tem várias tecnologias sendo propostas que não são conectadas a metaverso, que são bem interessantes para a indústria de hospitalidade de uma forma geral. Se a sua empresa já tem esse viés de ser super inovadora, ser à frente do tempo, se você está bem preparada para discutir sobre todos esses futurismos tecnológicos que a gente está discutindo aqui, eu acho que vale muito a pena você começar a investir sim. Porém, se sua empresa ainda não tem uma cultura de inovação interna muito sólida, eu acho que seria mais necessário primeiro criar essa cultura de inovação, para depois migrar para essas novas tecnologias, porque é muito maluco, para ser sincero. A gente está num momento dessas discussões de metaverso, a gente está num momento num processo de criar essas tecnologias e até mesmo criar os motivos para elas existirem. Então, é tudo muito incerto ainda. Vai exigir um nível de entendimento de como funciona a questão da inovação tecnológica muito forte internamente na empresa. Então, se você não tem essa cultura de inovação muito presente, acho que vai ser um passo um pouco mais largo do que sua perna permitiria. Mas se você já tem, sim, é o momento, até porque a gente está no início, né? Quem estiver aqui primeiro com a gente tem um potencial absurdo de ser bem grande e né, realmente implementar todas as tecnologias que a gente está se propondo a criar agora. Bernardo, eu queria te agradecer demais aqui pela tua participação no ConectaCast. Eu tenho certeza que quem está terminando de escutar esse episódio já tá também com a cabeça aqui fervilhando de ideias, já está com outro conceito e com um entendimento diferente do que quando começou a escutar. Então, queria agradecer pela tua presença. A gente já está aqui indo para os momentos finais. Queria ter mais tempo para continuar esse bate-papo. Mas, como eu falei, a gente combina de conversar daqui a um tempo para ver o que já evoluiu, né? Ai, por favor, a gente volta em 6 meses e vê. Perfeito. A gente tenta trazer até uns cases já. Espero que a gente consiga fazer bastante teste. Que legal. Obrigada mais uma vez. E eu quero lembrar você, ouvinte, que os episódios estarão disponíveis nos canais da Alagev no Instagram, Facebook, TV Alagev e LinkedIn. E também nas plataformas de streaming que você encontra no www.eventoscast.com. Vamos juntos transformar o mercado de viagens corporativas? Compartilhe esse episódio em suas redes sociais e não esqueça de marcar a gente por lá. Combinado? Até a próxima! Essa temporada foi produzida pela R1 Soluções Audiovisuais.